Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Meu nome é Márcia Massosotti e serei a sua companhia na próxima meia hora. O recurso natural mais procurado no mundo depois da água é a areia. Isso por conta do rápido crescimento urbano no planeta que converteu este material humilde num bem escasso. A sua sobreexploração tem efeitos ambientais devastadores. Moamba é disso o exemplo, pois está em risco seu enorme potencial agrícola por conta da presença de areieiros que afetam a produção de água para irrigar áreas de 130 agricultores. Acompanhe o contorno desta situação e conheça através do Media Lab o drama dos regadios de Moamba. O devastador negócio do comércio da areia nas margens do Incomat, que coloca em xeque a capacidade produtiva de pelo menos 130 agricultores em Moamba, não cessa. Um manto, antes coberto pelo verde das plantações, com capacidade para alimentar toda a província de Maputo, agora cede ao apetite voraz do negócio da areia para a construção. Uma investigação do Media Lab encontrou 17 empresas que extraem areia no distrito, degradando as vias de acesso, as margens do rio e reduzindo de forma drástica a capacidade produtiva de 229 mil hectares de terra arável. Anteriormente aqui produzíamos, saía aqui toneladas e toneladas de produto para fornecer o mercado nacional, o mercado inteiro. Agora com esta situação a coisa decaiu mesmo. Um confronto entre a lista de licenças fornecida pelas autoridades e os dados do portal criado para a promoção da transparência da indústria extrativa, desenvolvido pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, serviu para identificar licenças que, apesar de apresentadas pelas autoridades distritais como autênticas, não constam do portal. Como são os casos da 3.860 cm, 1.366 cm, 1.380 cm e 3.593 cm. Por exemplo, a licença da empresa TuServe Limitada, com aprovação solicitada em 2009 para explorar uma área de 38,66 hectares, está pendente. Igualmente, a licença de Isabel Blanchette Tomás, com 34,35 hectares, com número de registro 5.763 cm, encontra-se em situação similar. Outras duas licenças, em nome de Ismael Badru e José Luiz Chichong, com números 5.568 cm e 5.794 cm, têm a data de validade expirada em 2016 e 2017, respectivamente. El Gazamba, que consta da lista das duas autoridades distritais, não possui nenhum tipo de registro. Isto significa que pelo menos 53% das entidades que extraem areia naquela circunscrição geográfica apresentam alguma irregularidade. Desviamos o curso de areia, mas que não é um assunto legal. A gente acaba fazendo isso porque não temos outras soluções. Mas tentamos controlar de certa maneira. Não há guerra entre agricultor e explorador, mas em algum momento acabamos criando formas de todos trabalharmos. Tudo que nos rodeia contém areia, cimento, vidro, asfalto, aparelhos eletrônicos. Até o plástico, cosméticos e a pasta dentífrica contém este elemento. Porém, o seu principal uso é a construção, que consome 1/4 parte da areia do planeta. A escassa fiscalização na Moamba favorece a rede de exploração ilegal deste recurso. Segundo o informe das Nações Unidas, 54% da população mundial vive em zonas urbanas e se prevê que o número aumente até 66% em 2050. Este desenvolvimento urbano exige quantidades crescentes de areia para a produção de cimento. Uma casa de tamanho médio necessita de 200 toneladas, um hospital, 3.000, 1 quilômetro de estrada, 30.000. Imagens de satélite pesquisadas pelo Media Lab mostram que as margens do Incomat perderam parte significativa de areia nos últimos 10 anos. O grande problema que extravasa o campo da agricultura é que a formação da areia é um processo natural lento, que requer anos e a demanda é superior à capacidade de regeneração da própria natureza.
As consequências ambientais são irreversíveis: destruição de habitat, degradação do fundo dos rios, incremento de materiais em suspensão, aumento da erosão. Se continuar neste ritmo que degrada o Incomate, as gerações vindouras encontrarão um cenário de paisagens lunares, rios e pântanos secos, territórios áridos e extinção da fauna e flora. É particularmente preocupante este declínio acentuado da biodiversidade ao longo dos nossos rios. Isto faz com que também toda esta área seja mais vulnerável às inundações. Portanto, à medida que vamos perdendo e vamos descaracterizando a costa fluvial, vamos também ficando mais propensos às inundações, que são cíclicas, conforme nós sabemos, o que é muito sério. Vamos a uma breve pausa e voltamos a seguir com mais detalhes sobre os problemas que afetam o regadio. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa. O conflito entre areeiros e agricultores e o problema da irrigação no distrito da Muamba perdura há mais de 10 anos e este já mereceu a atenção do governo, sendo que em 2016 o então primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário foi obrigado a ter de intervir para a mitigação deste conflito. Fizeram-se promessas de reabilitação do sistema de regadio que não chegaram a ser cumpridas e propôs-se uma cooperação entre os dois lados, cooperação esta que não durou por muito tempo e nos últimos 2 anos tem vindo a deteriorar-se por conta da persistência de areeiros em comportamentos desviantes. Dirigimos-nos à estação de regadio denominada Bloco 1, a estação mais afetada pela exploração de areia, para apurar de perto qual é a situação atual do sistema de rega e conversar com o presidente da Associação do Regadio do Bloco 1. No local, fomos convidados a conhecer um antigo sistema de regadio que funcionava desde antes da independência até a chegada dos areeiros. Observamos de perto de que forma é que a extração de areias os tem afetado e os impactos que tem causado no rio. Este costumava ser o edifício mais importante de todo o sistema de rega ao nível do distrito da Muamba. Hoje é apenas mais uma ruína. Este edifício, que já mereceu a atenção do governo e até mesmo a criação de projetos de reabilitação, continua assim, em ruínas. E nisso já se passa mais de 3 anos. E os agricultores continuam clamando ajuda a quem de direito. Sempre em 1978-80, usávamos essa parte, estão a ver, a parte de cima, a primeira camada aqui. Em 83, 84, aquela seca que houve, o projeto veio aumentar aquela bacia, aprofundar um pouco para baixo, que era para facilitar a captação de água, para poderem ter água nas demais chambres. Mas depois da estação da areia, o lento de drip baixou muito. Começamos a ter dificuldade de puxarmos água de tratamento e por isso que decidimos, há 2 anos, a transferirmos a estação de bombagem para lá embaixo, onde foram ver. Porque também pela estação da areia, a tendência do rio desviou-se para a outra margem. Nós ficamos sem água deste lado. Quando baixa mais o rio, somos obrigados a fazermos barramento de água lá atrás para podermos puxar água para o nosso lado. Às vezes usamos sacos, quando às vezes já não temos capacidade, às vezes recorremos aos areieiros de boa fé para podermos fazer barramento de água para poder levar esse lento de cá. Os agricultores reclamam das perdas que, segundo eles, são difíceis de calcular, que, ao seu ver, têm relação direta com a exploração de areias, visto que foram obrigados a reduzir as suas áreas de exploração por falta de água. Eu posso referenciar 75% da cultura podemos perder. Em busca de alternativas, os agricultores que se cansaram de esperar a realização de promessas de reabilitação feitas pelo governo através do projeto ProSul, tentaram reabilitar o sistema de rega. O meio encontrado foi desenterrar do antigo sistema tubos metálicos. Contudo, na falta de maquinaria convencional, os agricultores viram-se obrigados a carregar os tubos com as próprias mãos. Contam que numa destas ocasiões alguém terá sofrido um acidente. Ayo kumana nuko akanzilo he pipe ne ka ko kela na kota ko wana wana ngilo kumkamutira tela la komele la komesi chicha
Ai koka ko phaipe le joga mo wa mganga nei mai. Kumelele professor. Agora está a reabilitar a regadilha. Angazanga a umelele. So se vai ter que procavo a coelho. Na kutokubankama a hela ngavona nga reabilitação ya regadio. O sistema improvisado de regadio alternativo já funciona há 4 anos. Foi construído com fundos próprios, conta com uma eletrobomba e é uma adaptação do antigo sistema de bombagem. Foram gastos cerca de 700 mil meticais para a construção do sistema. Atualmente, este sistema beneficia apenas aos agricultores do Bloco 1, que é constituído por cerca de 130 agricultores. Para a manutenção do sistema, os agricultores fazem uma contribuição mensal de 1.100 meticais para o pagamento de despesas de manutenção e de energia, que, segundo estes, têm se revelado bastante altas. Os agricultores reclamam que chegam a receber da EDM faturas de 200 mil meticais, que, segundo eles, são insustentáveis. A energia talvez é que nos complica muito, porque sempre anualmente há aumento de taxa de energia, que às vezes não conseguimos orar aquilo que são as cobranças. Senhor Macamo, agricultor e membro do Bloco 1, visivelmente emocionado, conta como era o antigo sistema de bombagem e as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos. Para entrar na bacia da estação da bombagem, escrevia daqui assim. Só que com essa cavidade, né, ou essa profundidade desses que andam a extrair areia, já nem todas as vezes a água chega até lá. O bicho está mais profundo. Ali onde o rio ia, era o elite do rio ia dali. Mas agora está mais para baixo, está mais baixo lá. Para esses homens de areia andam a extrair areia de qualquer maneira. Por isso que adaptamos essa pequena estação de bombagem aqui. Em meio a tantas dificuldades, situações há em que mesmo o sistema alternativo de rega precisa de intervenção, no caso de baixa de nível da água e principalmente no caso de desvio do curso do rio, o que só acontece com a ação dos areeiros. Pode estecar uma semana ou estecar 10 dias. Vai estar fumando mais chava combustível. Aí na malha pé, porque vou não vanga onetela, mas vai estar fumando mais chava combustível. Então como é que eu com combustível e correr caindo, e a padaria, e a chama saca para ter como coeni, e a barreira em comate, trazer cota coeni, a mate ma subira. Aqui no regadio não temos uma máquina nossa própria para quando aparecer essa causa, pegarmos para ir vedar a água. Temos que ir pedir aos próprios areeiros para nos dar a mão. E muitas das vezes a gente não tem conseguido, porque eles também alegam que não tem gasóleo. Temos que reunir-nos, juntar algum valor para irmos comprar o combustível para meter na banca para podermos ter esses serviços. Ainda na Muamba, visitamos a localidade de Tenga, outro local que também tem sofrido com a atuação dos areeiros. Ouvimos alguns moradores que reclamam da degradação das vias e da baixa nos seus negócios, devido ao fato da mobilidade estar afetada. Da machapa mafambe ala hansi. Ambe uma valia particular aí. Não, de caludo ngi fambe. Ala frente ala com esquece as coisas, outro lado deixa eu na. Sérgio Zunguza, morador da localidade de Tenga, fala das consequências que tem vivido por conta da circulação de caminhões. Conta que as empresas que fazem uso das estradas não olham os interesses da comunidade. Acrescenta que os seus clamores têm sido ignorados e que as vias continuam destruídas e inacessíveis. Temos mais 2 ou 3 estradas aqui que dão acesso aqui em Tenga. Tem essa via que liga a Tenga, Machanchene. Então saímos daqui via Balança e está muito danificada. Pedimos socorro várias vezes, mas nada acontece.
está esburacada, lama, tudo, mas quase não se passa nada. Até tínhamos TPM que vinha para aqui, saía da Baixa para aqui, tínhamos 2 ou 3 TPMs, mas pararam que este TPM não vale a pena. Não vale a pena. Tal como vê a bicha aí, não há chapas, mesmo as agentes econômicas, quando querem se fazer presente aqui, acabam desistindo, não desenvolvem esse bairro, mesmo por conta de vias de acesso. Não fazem nada de verdade, nunca deram nenhuma ajuda. Ouvimos. Manuel Vitorino conta que ainda está à espera da realização de promessas feitas há mais de 2 anos pela Administração Nacional de Estradas. Muitos problemas que são das vias de acesso aqui. Acho que este bairro aqui é um bairro, espécie de uma ilha. Isto quase não tem dono. Nem uma via em boas condições não tem. Quando é tempo chuvoso aqui é uma desgraça isto. É uma autêntica desgraça. Mas eu recordo que na nossa criação de cooperativa de transporte aqui, nós fomos pedir uma autorização, aliás, um pedido da reparação da estrada a partir da Ponte Matola Garden em Tentenga. Uma coisa de 17 km, 8 km. Primeiro para dar acesso, que esta é a via principal, que dá Moamba, Racena Garcia. Mas então o documento até agora está parado. Nem água vem, nem água vai. Quase há 2 anos. Em 2020. Veja a seguir a situação atual do regadio. Acompanhe a seguir o que dizem as autoridades sobre o conflito entre areieiros e agricultores. Soubemos em Moamba que a Associação dos Exploradores de Nerds daquele distrito é composta por 14 membros e que quase nenhum deles faz a exploração de forma correta. Conversamos com Isaías, representante da associação, que deu mais detalhes da situação, afirmando que a sua maquinaria de fato não é apropriada. As máquinas usadas não são as máquinas ideais. As máquinas ideais para a exploração de areia dentro do rio têm que ser dragas. E esses meios não temos. São poucos que têm esse tipo de máquinas. Sim, em particular, a associação não tem essas máquinas. Sim. Apesar de já ter sido punido pelo governo, segundo relatou Isaías, confirma que continua a fazer escavações nas margens do rio, acrescentando que tem construído estradas no meio do rio, com vista a extrair areia do outro lado da margem. E tudo isto é feito com conhecimento das autoridades. Somos punidos, eu em particular já fui punido, através de multa. De quanto? Para o meu caso foi 800 mil meticais que tinha que pagar ao Mireme e num certo prazo. E um outro colega foi tirado até a máquina, foi confiscado a máquina, teve que ir recuperar a máquina, pagou lá por aí 500 mil meticais por causa dessa prática. Mas é uma prática que a gente acaba fazendo não porque gosta, é porque não temos saída, na verdade. O equipamento não nos permite trabalhar como deve ser. Isaías diz-se vítima da situação e que só recorre a este tipo de prática devido à falta de meios estes que o governo também não disponibiliza. São meios caros. Eu acho que é preciso que haja uma ginástica enorme entre exploradores junto com o governo. Se calhar no sentido do governo adquirir as máquinas para exploradores e nós procurarmos de certa maneira ressarcir o valor da compra do equipamento, porque nós mesmos nós temos essa capacidade de adquirir esse equipamento. Relativamente à acusação levantada pelos agricultores de condicionar a ajuda para o desvio de água para o sistema de irrigação, o representante da Associação dos Arreieiros não nega a acusação. Contudo, contrariamente ao que dizem os agricultores, afirma que a compra de combustível só é exigida quando se trata de um ponto em que o problema não tenha sido causado pela associação que representa. Tem alguns que eu, em particular, já ajudei com o equipamento, mas que ele tinha que abastecer. Agora, não acho que seja o caso de nós sermos os causadores e ainda voltarmos a exigir
que eles metam combustível, isso não acontece. Sim. Em meio a tantas irregularidades, só encontramos um cumpridor das normas de exploração. A única empresa que tem feito a extração da areia sem danificar o rio e nem os seus ecossistemas. Isto porque recorre à máquina certa, a draga. Firmino Maela afirma que a sua empresa apoia os agricultores, apesar de esta não ser a causadora dos problemas. Quando eles pedem uma ajuda, a gente traz o equipamento para lá. O artigo 44 da Lei de Minas 20/2014, de 18 de agosto, no seu número 2, a linha L, prevê que o titular da concessão mineira deve observar, entre outros, o dever de cumprir com exigências de prevenção, proteção, gestão e restauração ambiental. Ainda no mesmo artigo, a linha O, está previsto que é dever das concessões mineiras indemnizar os utentes da terra por quaisquer danos causados à terra e propriedades resultantes das operações mineiras. Entretanto, não é o que se assiste na exploração de areias na Muamba, onde alguns exploradores possuem práticas de exploração que prejudicam o meio ambiente e também as comunidades locais. Convidamos o ambientalista Carlos Serra a fazer uma análise da situação que se vive em Muamba. Serra reforça a necessidade da observância e cumprimento da lei ambiental nas atividades extrativas. É importante, é imperioso que toda a atividade de extração de areias ou de pedras, mas particularmente de areias, observe o que está escrito. O chefe da repartição territorial do Serviço Distrital de Infraestruturas e Planeamento, Sarmento Hlavanguane, afirma que o papel não compete apenas à sua instituição e que a eles cabe o papel de monitoria e sensibilização ambiental. A fiscalização, em termos de fiscalização propriamente dita, não é feita apenas pelo Serviço de Planeamento e Infraestruturas, porque o trabalho de fiscalização ainda não está descentralizado de acordo com a legislação sobre recursos minerais. Então, a fiscalização sempre é feita a nível da província de Maputo, de Serviços Provinciais de Infraestruturas, que é o Departamento de Recursos Minerais, e em coordenação com a AQUA, Agência Nacional de Qualidade Ambiental, e tem uma delegação a nível provincial. Então, a fiscalização é feita de forma coordenada entre o SDPI, os técnicos do AQUA e os técnicos dos Serviços Provinciais de Infraestruturas. E nós fazemos apenas a monitoria frequente. Fazemos monitoria e fazemos também educação ambiental aos exploradores para evitarem uma exploração desregrada de recursos minerais. Reconhece as irregularidades de exploração de areia e as reclamações dos agricultores. As empresas exploradoras de areia têm deixado a quem desejar, porque em algum momento tem uma exploração, digamos que uma exploração não ambientalmente sustentável. Então, há uma exploração desregrada daquilo que são os recursos da mineração. Nesse caso, são inertes sobre o rio Nkomati. Em algum momento, há um desvio do curso normal do rio. Obviamente, quando há desvio do curso normal do rio, resulta em falta de acesso à água onde está a motobomba. Hlavanguane afirma que tem estado a trabalhar ativamente na mediação de conflitos entre os agricultores e os areieiros. Então, sensibilizamos que eles, os dois, procurem formas de coordenação que é para meterem essas máquinas lá para poderem fazer desassoreamento do rio, que é para que lá na toma d'água, na bomba de toma d'água, e continue o acesso à água. Acrescenta que, a seu ver, os resultados da monitoria têm sido positivos, porém não ignora os desafios. Porque são resultados que têm a ver com o acesso à água de forma imediata, num curto período de tempo. Então, o que é necessário mesmo é fazer-se um sistema de dragagem do rio, que é para ver se o curso normal do rio volte ao seu estado, quer dizer, o rio volte ao seu estado normal, do curso normal do rio. Bem, realmente tem havido reclamação, que é reclamação justa, porque as estradas a nível da nossa vila têm ficado danificadas por causa da circulação constante dos caminhões, com areia, muitas das vezes com areia molhada que deixa águas que facilmente danificam as estradas. Entramos em contato com o Ministério da Terra e Ambiente, INIR, Arasul e o Ministério dos Recursos Naturais, mas até o fecho da nossa reportagem, estas instituições não se mostraram disponíveis para falar.
Todas essas mudanças ambientais colocam em risco os ecossistemas dos rios, deltas e áreas costeiras. Por isso, há uma grande variedade de espécies ameaçadas, desde pequenos crustáceos até crocodilos. Pois a sobreexploração de areia está associada ao aumento de secas, inundações, vulnerabilidade a tempestades e tsunamis ou a proliferação de doenças infecciosas como a malária. Também pode contribuir para expulsar a população dos lugares mais afetados e converter cidadãos em refugiados climáticos. Precisamos fazer alguma coisa.